disponibilizadas para vocês. Qual foi a coisa mais emocionante que vocês receberam dessas fontes, assim, mais surpreendente, mais assim, puxa vida, eu não imaginava que existia isso, dessas pessoas das famílias, eu imagino, né, que mandam coisas para vocês também. O que foi, assim, de cada um de vocês, o momento, assim, que vocês tiveram? Puxa, o cara abriu um cofre e achou isso aqui. O que é? Bom, então eu vou começar. Eu recebi o filho de um jogador que jogou na década de 20, 30 ali no Grêmio, que é o filho do Artigas Pérez. O filho dele tem 80 e poucos anos, ele veio aqui na minha casa, me contou a história de vida dele, história do pai dele. O pai dele morreu de tuberculose, imagina, tuberculose hoje em dia não mata ninguém, né? E morreu com 30 e poucos anos, ele tinha 1 ano, ele mal conheceu o pai dele, mas sabe toda a história, veio, me trouxe fotos, recortes para mim, e essa foi a parte assim, que eu achei mais legal. Eu nunca pensei que alguém chegaria até nós, assim, sabe, dessa maneira. Tu vê um senhorzinho entrando ali, 80 e poucos anos, e te conta a história dele, e fala que estava emocionado de ler o nome do pai dele no site. E não tinha muita coisa não, tinha só o nome mesmo, e reduzir de jogos, que era uma parte que a gente não tinha pesquisado tanto a fundo, que ele tinha atuado. Hoje já está mais completo. E aquilo foi bem emocionante para mim, assim. E essa tradição oral, isso é uma tradição oral, na verdade, porque ele foi na tua casa e contou. O que tu faz para documentar isso? Tu grava o cara? Tu pega o celular e grava ele? Porque, afinal de contas, ele tá te contando só, né? Ele pode não ter, tem coisas que da memória que ele não vai ter documentado, né? Mas o testemunho da pessoa que viveu também é um documento, né? Como é que vocês fazem com isso aí? Tem algum procedimento ou é uma coisa que vocês ainda estão definindo? Não tem nada assim definido assim como fazer. É que não é muito comum, sabe? Não tem sido tão comum os familiares procurarem a gente. Acontece, mas não é uma coisa muito comum. Por isso que a gente ainda não tem assim um protocolo a ser seguido. Outras situações a gente já definiu o protocolo, mas essa não é uma que a gente tenha definido porque não é algo comum e corriqueiro que acontece. Imagino. E tu aí, Michael? O que te emocionou? Eu não tenho assim tanto contato com as pessoas, mais pela distância também, né? A gente, daí falando mais uma coisa mais particular nossa aqui em relação a Grêmio-Pédio, a gente conseguiu fazer, foi no final do ano passado, né? Eu fui pro Rio Grande do Sul, numa viagem com a família, e eu conheci o Diego e o Júnior pessoalmente aí. Essa é a interação que a gente tem, acaba sendo mais por celular, pela internet, né? E materiais que recebe acaba acontecendo a mesma coisa. Então a pessoa te procura ali no Facebook, ali, acaba tendo algum material que ela guardou em casa. Eu, particularmente, nunca fiz contato com nenhum que tenha sido ex-jogador ou parente de jogador, né? Mas a gente já recebe bastante materiais aí pelo Facebook, pelas plataformas digitais aí. E com relação ao que mais me emocionou, assim, eu que faço mais a parte de edição de vídeos, ali, né? Voltando ao meu nicho dentro do trabalho aí. Eu gostei bastante de ter recebido esse material dos anos 80, né? Que foi um material que o Júnior acabou localizando aí pela internet, fez contato com a pessoa que tinha esse material. A gente fez a compra disso, né? Teve todo um caminho ali bem difícil, né, Júnior? Bem complicado para conseguir chegar esse material para nós. Mas a gente, de posse disso, poder assistir depois, né? A gente colocou ali, inclusive, no YouTube para a galera que são em torno aí de 3.000, 3.200 que estão inscritos no canal, poder assistir junto com a gente esse material foi uma experiência bem bacana. Poder ver o Renato Portaluppi com a cassete nas costas e em ação ali. Imagina, na época não tinha todo mundo com uma câmera na mão, né? Hoje tu vai no estádio, tem um jogo de futebol, quantas pessoas estão gravando de centenas de ângulos, né? Isso aí tudo vai pro YouTube. São outros tempos, né? No futuro a coisa vai ser diferente. Não sei também, né? Tem pessoas, falando da minha experiência, assim, muitos, eu sei do Rafael lá no site, Rafael Alves, que ele é inclusive jornalista, ele já entrou em contato com diversos jogadores, pegando informações, inclusive pessoas vêm ali no direct do Twitter, no Facebook, falando da família, mandando e-mails. Então a gente tem vários casos nesse sentido. Mas aproveitando aí essa deixa aí para falar a respeito do que a gente recebe, né? Muitas vezes a gente não recebe também, né? Tem aquela situação de pessoas que têm a informação, que poderiam contribuir, porque existe ainda uma ideia, um preciosismo com aquela informação, aquela ideia de resguardar aquilo como se fosse um tesouro, quando na verdade
conhecimento que não é repassado, ele é perdido com o tempo. Então nós temos ali situações aí de um pesquisador que pode ter boa parte das informações que faltam ali para a gente completar algumas lacunas e não vai, às vezes, disponibilizar. Daqui a um tempo vem a falecer, o filho não se interessa, larga numa caixa de lixo ali, numa sacola de lixo ali e deixa perdido para nunca mais alguém descobrir aquela informação, e aquilo que era tão raro para aquela pessoa vira um pedaço de lixo aí que vai se deteriorar com o tempo e ninguém vai descobrir. Então, assim, quantas vezes a gente daqui a pouco deixou de descobrir quem foi o autor do primeiro gol porque alguém deve ter feito isso. Então aí até vai um apelo, que a gente tenha um pouco mais, um senso mais coletivo da questão da informação, principalmente se a gente ama o Grêmio realmente, né? Porque a gente está falando ali no site hoje de 163 fichas que tem informação faltante. O que é uma ficha com informação faltante? É uma ficha que falta a escalação de um dos dois times e quem fez o gol. Normalmente do adversário, isso, né? Normalmente do adversário que falta, né? E quem fez os gols. Então nós temos 163 fichas de 5.600 que está nessa situação. Então são coisas que muitos pesquisadores a gente sabe que tem, a gente vai obviamente continuar a nossa pesquisa, mas a gente poderia estar focado aí em 30, 40 fichas, que é realmente o que ninguém tem, e a gente está aí buscando uma coisa que alguém já tem, que a gente poderia estar trabalhando no coletivo aí para descobrir todas as informações que faltam. Então, às vezes tem os dois lados, né? Aquele que contribui, entrega tudo que tem, a gente consegue realmente produzir com material, e aqueles que, obviamente, não têm esse mesmo pensamento coletivo, né? Pois é. Eu tenho o meu avô falecido já, ele tinha, sei lá, ele era um colecionador de livros, né? E viajou o mundo inteiro colecionando livros raros. E quando ele faleceu, esses livros foram aí doados aí, e nos lugares onde esses livros foram doados pelos meus tios, meu pai, né? Eles teve até sala com o nome do meu avô, Felipe Carrion. Então eu pergunto para vocês assim, existe um projeto ou alguma ideia de vocês de, vamos dizer, homenagear as pessoas que fazem esse tipo de... Não é nem o caso de doação, porque vocês só querem a informação, a pessoa continua com o seu acervo, né? Se o cara tem um jornal, ele continua com o jornal, vocês só querem a foto. Então, mas existe uma maneira de prestar uma homenagem para essas pessoas, porque tu sabe que todo mundo tem assim a sua vaidade e também tu quer homenagear. Por exemplo, no falecimento de um ente querido, tu quer que aquele ente querido tenha um pouco de a permanência, né? Então, se ele está sendo homenageado numa sala de um museu, ou de uma biblioteca, ou no site, ele também é uma forma de atrair as pessoas para fazer esse tipo de doação, assim, né? O que vocês fazem assim nessa... Vocês personalizam uma página para a pessoa como doador, ou então fazem um agradecimento? Como é que funciona? Pode falar, Diego. Porque tu tem que sempre me chamar, parece que sempre eu quero falar. Fala aí, Júnior. Não, a gente tem por exemplo, se alguém auxilia numa ficha, a gente sempre bota ali um agradecimento para aquela pessoa que nos auxilia, tenta sempre de alguma forma ou outra divulgar essas informações dando crédito, né? Inclusive a gente tem uma situação, aconteceu há poucos dias inclusive, de imagens. A gente recebe, que nem eu tinha um arquivo aqui que eu recebi de um amigo, um arquivo com milhares de imagens. Só que esse arquivo, ele não foi passado pelo aquele, acho que é Itanosfera o nome do programa, até que ele passou para mim. Baixei aquele arquivo, cheio de imagens, só que não tem quem tirou a foto. Sim. Então nós temos, às vezes, muitas fotos ali que a gente bota no site que a gente não sabe quem é o autor. Autor desconhecido. Daquela imagem. Daí a gente coloca autor desconhecido. Então a gente tinha uma situação ali no site, às vezes, de divulgar uma imagem e a pessoa vinha, não, essa foto é minha, essa imagem é minha. A gente costuma buscar realmente colocar o agradecimento, deixar essa informação de que aquela pessoa contribuiu. Se a gente acessa uma ficha, possivelmente qualquer ficha que for acessada, ou ela tem um jornal anexado, ou ela tem um agradecimento a alguém que nos auxiliou. Então, esse é um cuidado que a gente teve sempre. Então, quem tiver acervo ou quem tiver informação a prestar, pode ficar tranquilo que vocês vão ter um agradecimento. Por exemplo, o avô da pessoa faleceu e deixou esse acervo, pode ficar lá em memória do fulano de tal que tinha todas essas informações. Não, fica registrado que vocês têm
essa homenagem à pessoa que tinha as informações. Eu acho que isso é importante, muito importante, né? E não, sem dúvida. Me diz uma coisa. Hoje nós temos uma página de agradecimentos e créditos lá no site, né? E lá tem o nome de todos esses colaboradores, pessoas envolvidas com o projeto que nos ajudaram com o material. Mas tu acabou de dar uma ideia boa, que é criar uma página talvez personalizada para aqueles que têm maior participação conosco, né? Porque assim, em geral, aqueles que trabalham no site, que atuam conosco, cada um tem a sua página, mas sim, a gente pode vir a fazer aí páginas também para aqueles que têm mais participação com uma colaboração de materiais, né? Uma colaboração importante, uma ideia né? legal. Até seria legal, né? Eu, se tivesse material do meu avô, eu pensei no meu caso, né? Se tivesse, eu doaria e faria. De repente fazer uma foto dele, sei lá, é uma coisa que não, é uma maneira bonita de ter uma homenagem, ainda mais se o cara era gremista, né? Tudo que o gremista quer é tá colaborando com o seu clube. Certeza. E me diz uma coisa, vocês têm aí então um site que chama Grêmiopédia. Existe outros clubes Pédia ou é só o Grêmiopédia? Existe o Flamengopédia, Palmeiras-Pédia, Colorado-Pédia, existe... Eu sei que Colorado-Pédia em seguida vai surgir, porque eles costumam, né, vir atrás das... Mas faz 5 anos que a gente tá esperando e não aconteceu. Não aconteceu, ó. Vai, é que dá trabalho também. É que dá trabalho, não é só Ctrl-C, Ctrl-V. Essa é a grande jogada. Não é só uma cópia pura e simples, né? Pois é, não dá pra fazer em PDF, a situação tem que ter. Mas seria interessante, porque poderia ter o mesmo jogo, só que do outro lado, entendeu? Seria legal. A gente sempre estimulou isso, eu lembro que isso foi em 2016 ou 2017, eu mandei e-mail para diversos historiadores do Inter, dizendo do interesse que a gente tinha de que o Inter fizesse um projeto semelhante. A torcida do Inter, na verdade, Sim. fizesse um processo semelhante. Porque o que acontece? A gente tem uma situação de que a fonte, às vezes, da informação, a gente vai ter uma parte e eles podem ter a outra. Com certeza. A gente, que nem eu digo, eu estava falando esses dias ainda, que a gente, eu recebi ali alguns vídeos, na verdade nós recebemos, né, os vídeos ali dos anos 80, que o Michael mencionou, que o Júnior conseguiu, de jogos do Grêmio na Europa contra os clubes europeus. E eu assisti diversos jogos ali para pegar o número das camisas dos jogadores. Então tu assiste um jogo inteiro para descobrir qual era o número da camisa. Sim. Né? Então, assim, tu vai fazer isso pelo Grêmio, tu não vai fazer isso pelo Internacional. Claro. Então, assim, se a gente faz pelo Grêmio e eles fazem pelo Internacional, a gente junta as duas informações, nós temos uma ficha perfeita. Completa. Então, falando sobre isso, você tem o lado dos adversários que também são fora do estado aí, né? Por exemplo, eu tô aqui em Curitiba. Tem jogos que o Grêmio jogou com o Coritiba e com o Atlético que talvez é mais fácil pegar a informação aqui do que pegar no Rio Grande do Sul, porque o jogo foi aqui, falando dos jogos de época, né? Claro. Então isso acaba acontecendo bastante. Agora, vocês conhecem algum outro clube que tem uma pédia que nem vocês? Então, é esse que eu ia citar daí. Nós temos aí o principal parceiro, talvez aí com relação a sites, né, similares ao nosso, é o da Cruzeiropédia, né? Cruzeiropédia tem um amigo nosso aí que ele mora na Europa, em Dublin, e ele toca o site da Cruzeiropédia, ele tem também lá a equipe dele, né? Alguns que trabalham com ele. Esse é o mais próximo que nós temos, assim, o que fez contato conosco, a gente trocou alguns materiais, assim, teve uma participação, assim, um com o outro, mais colaborativa, né? Sim. Mas outros sites que tenham tido, acho que o mais antigo talvez tenha sido da Flamengo, a Flapédia, né? Do Flamengo. Mas atualmente ela não está no ar mais, porque na época o clube comprou, né? E por algum motivo descontinuou esse projeto. Teve também a Galo Digital, que é do Atlético Mineiro, que também é em formato WIC. Essa está no ar ainda. E recentemente, né, teve mais uma que saiu do ar, que era do Palmeiras. A Porcopédia, ela, acho que até 2018, 2019 funcionou, mas atualmente também não está funcionando mais. E vocês conseguem pegar, se apropriar no sentido legal da palavra, das informações, vocês conseguem, vamos dizer, eles colocaram lá um jogo Grêmio e Palmeiras nessa da Palmeirapédia aí, e vocês conseguem então ir lá e buscar essa informação e completar a ficha de vocês? Se vocês não têm... Na verdade, não algumas informações a gente consegue, obviamente, né, com todos eles, mas, de fato, quando alguns jogos, principalmente dessas outras weeks, falta alguma informação, né, a nossa realmente não é uma questão de
de querer se gabar, mas a nossa era realmente a mais completa nesse sentido. Então as informações geralmente do nosso site